Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, amém? O salmista disse: este é o dia, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, amém? Convido você a estar alegre e se regozijar naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas no dia de hoje, amém? Pergunto para a igreja nessa manhã: alguém acredita em coincidências? Eu levantei o meu braço tentando induzir a igreja a uma resposta diferente do que eu de fato esperava. Mas isso mostra que a igreja está atenta. E obviamente que nós não podemos acreditar em coincidências. Nós precisamos entender e guardar no nosso coração, né, que Deus ele tem o controle sobre tudo e sobre todos, como nós escutamos nessa manhã no meio dos louvores, né? E nessa manhã eu não tenho dúvidas daquilo que o Senhor quer falar conosco, a ponto da minha esposa, apesar de sermos eu não ter compartilhado com ela a mensagem, o texto, a referência bíblica que eu iria utilizar nessa manhã, mas a mensagem ela está exatamente no mesmo livro, no mesmo capítulo e nos mesmos versículos que ela leu. E isso não é coincidência da parte de Deus, mas Deus querendo falar aos nossos corações. E há 2 semanas atrás, eu me vi diante desse mesmo texto aqui neste mesmo altar, pregando Filipenses capítulo 3. E naquele momento eu fiz um elo, claro, entre disciplina e vitória, ou seja, a íntima conexão que existe entre disciplina e vitória. E hoje, nessa mesma direção de vitória, a mensagem, ela é clara, como foi também o primeiro louvor, né? Não é tempo de se conformar, não é tempo de comodismo, a ordem é avançar. Então eu pergunto para a igreja nessa manhã: quer vitória? A ordem é avançar. E por isso eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses no capítulo 3. E eu vou fazer a leitura dos mesmos versículos e apenas um a mais, que é o anterior. Ao invés de começar no 13, eu vou começar no 12. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12 até o 16. Convido você a estar de pé, assim que você identificar, localizar a passagem na Bíblia. Filipenses capítulo 3, a partir do verso número 12. Diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, né? Quando fala de perfeição, não fala de homem sem pecado, mas de homem que alcança a maturidade. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos pelo privilégio e a oportunidade, Pai, de estar na sua casa, na sua presença, nos achegando a Ti, na certeza de que o Senhor já se achegou, Deus, a nós.
E nós entendemos claramente o poder da Tua palavra, Pai. E por confiar na Tua palavra e nas Tuas promessas, é que nessa manhã, Pai, queremos mais uma vez em alto e bom som e com liberdade no Teu Espírito declarar esta mensagem para alcançar corações e mentes, Deus, porque o Senhor nos chama a avançar, não a estarmos parados, não a desviarmos para a direita e para a esquerda do centro da Tua vontade, não para estarmos em cima de um muro, não para adotarmos o conformismo em nossas vidas, mas o Senhor nos chama a avançar, a crescer. E por isso, Deus, sabemos que não é por força, não é por violência, tudo é pelo Espírito. E por isso, Deus, nessa manhã tem as liberdades para trabalhar em nosso meio. Alcança corações e mentes. Não é hora, Pai, de estarmos pensando em coisa alguma, senão estarmos, Deus, neste momento, com os nossos corações e mentes, Pai, cativos a Ti, para que o Senhor faça a boa obra e a Tua palavra não volte vazia para a sala do trono da Tua graça, Pai, sem que antes cumpra o propósito para o qual o Senhor, não por coincidência, mas como um Deus que continua sondando e conhecendo os nossos corações, estabeleceu, Deus, para esta manhã. Assim oramos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Irmãos, não é usual começar uma palavra em que a gente acaba de fazer a leitura de um texto e já imediatamente fazer referência a um outro texto diferente desse. Não existe uma regra, apenas não é usual, né? Mas um texto me impactou tanto nessa semana, tanto, né? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 12 a 14, que, como eu disse, ele me impactou pela clareza da mensagem para a igreja que busca maturidade. E aí, para não dar margem a pensar que eu estou conjecturando de maneira diferente do que a palavra de Deus diz, ou que eu estou fazendo uma análise, né? Eu vou declarar esses 3 versos, porque assim precisamos começar. E não é um convite para estar chocados, é um convite para estar atentos aonde Deus nos chama a andar, em que condição Deus nos chama a viver. 1 Tessalonicenses, apenas ouça, capítulo 5, verso 12, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham. Repita comigo: os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Verso 14: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Repita comigo: insubmissos. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Acredito que você já não deu tempo de esquecer que eu pedi para vocês repetirem 4 palavrinhas, né? E esse texto mostra que existem 4 tipos de crente dentro das igrejas: os fracos, os desanimados, os insubmissos e os que trabalham. Por isso eu li o texto. Porque se eu faço essa observação, a igreja poderia não entender a profundidade do que a palavra de Deus está nos revelando. E certamente, os conformados,
eles permeiam esses 4 grupos de crentes. É claro que existe o joio, né? O joio ele também está presente, né? Mas eles são os falsos crentes, então não caberia colocarmos, né, como um dos crentes nessa referência bíblica. O conformismo, que segundo o dicionário significa atitude ou tendência de se aceitar uma situação incômoda ou desfavorável sem questionamento, sem luta. Conformismo, que segundo o dicionário significa resignação, passividade, né? É um dos fatores que tem impedido a igreja de crescer. E quando eu falo igreja, eu falo de nós. Eu não estou falando do tempo, de nós. Trata-se de uma postura apática quando nos deparamos com os desafios e a necessidade de superação. O sabotador, por exemplo, a voz interior, né? Ela quer nos convencer de que não há necessidade de tanto empenho, de que deixar como está causa menos prejuízo. E assim, muitos não confrontam, muitos não se posicionam, muitos fogem de situações desconfortáveis. Temos inúmeros exemplos. Mas, por exemplo, é o marido que não assume o governo da sua casa, alegando que a sua esposa é mandona. É a esposa que toma a dianteira e assume o que não lhe compete, com a desculpa de que o marido não se posiciona. É como se estivessem ambos dizendo o seguinte: é melhor o mal menor, assim nós mantemos o casamento. A mente é fértil para produzir análises justificativas, né? Mas certamente a vontade de Deus é melhor, e muito melhor do que o mal menor que esse marido ou que essa esposa pronunciam, ou se não pronunciam, declaram em seus corações. Outro bom exemplo é aquele que diz, né, que não preciso ir à casa de Deus, não preciso ir à igreja, porque eu carrego Jesus dentro do meu coração. A frase, muitas vezes dita por quem não quer assumir um compromisso real com Deus, ela revela um lado perigoso para quem se considera crente. Viver uma vida conformada com o pecado, acreditando que Cristo aceita essa situação, por conta do quê? Por conta do seu imenso amor para com o pecador, mas não é bem assim. E eu quero em alto e bom som dizer para a igreja nessa manhã que conformados não evoluem, conformados não avançam, conformados não amadurecem, conformados não superam os seus limites, as suas restrições. Por sua vez, para o líder, e aí eu falo com os pastores e líderes de ministérios dentro dessa igreja, eu diria que não há muros para subir ou zonas de conforto para se abrigar. O poder de influência do líder, ele não permite de maneira nenhuma a neutralidade. Conformismo gerará reforço de tradições sem sentido, pecados escondidos, falta de criatividade e, por fim, criará verdadeiros impérios que impedem a manifestação plena do Espírito Santo de Deus, que nos traz a novidade do Senhor a cada dia. Irmãos, no contexto do grande conflito que existe entre Cristo e Satanás, não há, nem nunca houve, nem nunca haverá neutralidade. E por isso, nós não podemos nos conformar com o mundo e com aqueles em suas práticas pecaminosas e contrárias à vontade de Deus. Certa vez perguntaram a Martin Luther King por que ele insistia
em promover manifestações a favor da igualdade entre brancos e negros nos Estados Unidos. E a sua resposta ela foi simples, clara e direta. E assim disse ele, abre aspas, calado ou falando, eu estou influenciando uma geração. E eu quero ser conhecido, então, por uma boa influência. Fecha aspas. Ou seja, um homem que não se conformou com a acepção de pessoas. Igreja, nós somos chamados a um inconformismo radical e não a um conformismo, a um inconformismo radical e não a um conformismo medíocre. Diante do desafio do pluralismo que está diante dos nossos olhos e ouvidos, nós devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de quem? De Cristo Jesus. Diante do desafio do materialismo, nós devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que nós somos peregrinos nessa terra. Diante do desafio do relativismo, nós devemos ser uma comunidade de obediência. Diante do desafio do narcisismo, nós devemos ser uma comunidade de amor. De nada, eu diria, adianta ser um inconformado com o modelo do mundo, mas viver bem conformado e confortado pelo seu mundo. E aí Romanos 12, verso número 2, vai dizer algo importante para nós. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos de que maneira? Pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Então, a não conformidade, ela passa pela transformação, e a transformação de mente com a palavra de Deus. Irmãos, assim como se conformar é gradual, se transformar é processual, na medida em que nossa mente ela é renovada com a palavra de Deus. A palavra transformar, no grego é metamorfoses, traduzida por metamorfose, que significa mudar de forma, que significa transformação de um ser em outro. E no sentido figurado é a mudança que ocorre de caráter, no estado ou na aparência de uma pessoa. É a transmutação física ou moral de uma pessoa. E um bom exemplo é a metamorfose da borboleta, né? Do ovo surge a lagarta, que no processo é coberta por um casulo, para depois de um tempo se tornar borboleta, em nada comparável com aquela larva. Uma pessoa antes de nascer de novo em Cristo Jesus, ela tem a sua mente moldada, nós bem sabemos disso, sua mente moldada ao sistema do mundo, e por isso, como uma lagarta, apenas se arrasta. E para ser transformada, essa mente precisa se livrar do quê? Da mentalidade de lagarta. O casulo está no processo, mas o casulo não é o alvo dessa metamorfose. O casulo não é o alvo dessa transformação. A tendência ao egoísmo, ao exclusivismo e ao isolamento causados pelo pecado, eles precisam dar lugar ao altruísmo, ou seja, a dar sem esperar nada em troca, ao altruísmo e ao serviço. É quando a borboleta sai do casulo, alça voo e alcança as alturas que o propósito da metamorfose se concretiza. E nesse paralelo, ser transformado pela renovação da mente nos faz sair da passividade e
e da apatia, para nós experimentarmos, comprovarmos e vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o conformado, ele é carcereiro da liberdade, e eu diria também que ele é inimigo do crescimento. Portanto, não se assuste. Eu já pedi para não se assustar lá no início, agora eu vou pedir para não se assustar aqui também. Não se assustem com o que eu vou lhes dizer agora. Ser abençoado não significa necessariamente ser aprovado. Bênção não significa necessariamente aprovação de Deus. E é isso mesmo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ser abençoado e receber milagres da parte de Deus não é e nunca foi parâmetro para nos indicar que estamos debaixo ou sob a aprovação de Deus. Porque isso se chama graça, amor, misericórdia de Deus. Não está acreditando no que eu estou falando? Então escuta o que eu vou te dizer. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso número 1, apenas ouça. Diz assim, e acredite que isso está sendo extraído da Bíblia. Ora, irmãos, eu gosto, só para que vocês entendam, tá? Eu não gosto de fazer paradas no meio da pregação. Eu gosto de dinamismo, até porque o volume de mensagem é grande. Então, por isso é que eu nunca convido a igreja a parar e aí a gente fazer a leitura. Mas se você, por acaso, quiser, anota no papel e depois lê em casa, para que a gente ganhe dinamismo apenas na palavra, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim: ora, irmãos, presta atenção no que eu acabei de dizer, que eu não sei se você ficou chocado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Está claro para a igreja que até aqui, verso 4, Deus está mostrando a bênção sobre o povo de Deus. Tem alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Então vamos ver o verso 5. Entretanto, verso 5, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Paulo ele resume todas as bênçãos de quem vivia com Deus, até o verso número 4. No verso número 5 ele dá um alerta, e a partir do verso número 6 ele declara como é possível caminhar sob a graça, a misericórdia e o amor de Deus, mas não ter a aprovação divina. Exortando quem? Os discípulos de Cristo, a nós, a não repetirem atitudes que os israelitas tiveram na peregrinação até a terra prometida. E assim no verso número 7, Paulo vai dizer: não vos façais, pois, idólatras. E é bom lembrar a igreja que a idolatria ela não se limita a cultuar santos, mas ela também vai adiante como cultuar bens, trabalho, filhos, pessoas, a si mesmo. Verso 8, Paulo diz: e não pratiquemos imoralidade. E a imoralidade ela está no ar. Sexo antes do casamento virou carne de vaca. Ser virgem é ser brega. Esperar que Deus abençoe com a pessoa certa é motivo de chacota.
cair no pecado do sexo com namorado, noivo ou namorido não gera pecado. O homossexualismo está cada vez mais aceitável pela sociedade, porque o que cada vez mais importa é ser feliz. As roupas femininas a cada dia perdem mais pano. E o relativismo, ele traz o conceito de que tudo é aceitável para Deus. Verso 9 e 10, Paulo vai dizer: não ponhamos o Senhor à prova, nem murmureis. Talvez o que mais façamos em nossas vidas, colocamos Deus à prova diariamente, reclamamos todos os dias, e a reclamação tem um destino final sempre, porque se é Ele que está no controle de tudo, a reclamação vai parar no dono da história da nossa vida. Paulo deixa claro que bênçãos podem não significar a aprovação de Deus, e esse pode ser um parâmetro que o conformado ele esteja se apegando para levar a sua vida. Sim ou não? Sim. Se você não respondeu, eu vou responder sim. Mas Deus, ele nos chama o quê? A avançar. No texto que nós lemos, Paulo usa a figura de um atleta para descrever a vida cristã. E assim como um atleta, um cristão, ele nunca pode parar de progredir, de melhorar, de avançar. Avançar é preciso. Paulo, ele fala de maturidade alcançada por meio de experiências, e que coisas adversas o impulsionava para trás? Não, para frente. E há uma recompensa para aqueles que conseguem chegar ao final da corrida da vida, reconhecendo que a jornada valeu muito a pena. Irmãos, as lutas, os problemas, as dores, os sofrimentos, as perdas, elas fazem parte do contínuo avanço da nossa vida cristã, daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. É tempo de avançar. E eu quero fazer duas abordagens a partir desse momento, em que eu diria que chego mais ou menos na metade da palavra, talvez. Mas até aqui eu protagonizei, eu foquei uma coisa que deve ser deixada para trás, que é o conformismo, né? E eu sou um pregador, como já disse, para a igreja, prático. Gabinete prático, conversa prática, porque é assim que a gente produz ação, reação, frutos dignos de justiça, de arrependimento, que alegram o coração de Deus. Então, deixamos para trás o conformismo, a acomodação, tendo deixado claro para a igreja a mensagem de que Deus não quer isto. E agora eu quero fazer duas abordagens. Uma, apresentar 3 desafios que precisam ser superados e, portanto, deixados para trás para que possamos avançar. E depois, na segunda abordagem, eu quero compartilhar 4 atitudes que devemos tomar para nunca parar de avançar. Nunca parar de avançar na vida espiritual, com base em quê? No texto que lemos de Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 16. Então, a primeira abordagem é apresentar os desafios que precisam ser superados para que nós possamos avançar, né? Então, já entendemos que o comodismo, a acomodação,
não é coisa que agrada o coração de Deus e que Deus não nos chama a viver e nutrir em nossos corações. Então essa já é uma importante mensagem. A segunda coisa é que existem determinadas restrições e limitações, desafios que precisamos agora vencer, superar, para podermos avançar. Vamos continuar seguindo na palavra. E o primeiro desafio importante é se despreender do passado. Se queremos avançar, precisamos dizer tchau, em definitivo, para o passado. O diabo ele não fica satisfeito quando ele nos vê ativo, avançando na corrida da vida. E ele vai fazer de tudo para nos paralisar de várias formas. E uma dessas formas é nos prender aonde? No passado. E sem medo de errar. Ainda há muitos cristãos presos a mágoas, ressentimentos, frustrações, dores, hábitos ruins, pessoas que os impedem de crescer e outras coisas que parecem correntes que os ligam ao passado e não os deixam sair de lá e, consequentemente, os impedem de avançar. Há ainda aqueles que estão presos nas perdas que viveram ao longo da caminhada. E a Bíblia fala de muitas pessoas presas no passado. Que bom que a gente encontra isso na Bíblia, porque Deus, Ele não nos deixa sem resposta. Seja virtuoso ou não virtuoso, há sempre uma mensagem clara do que somos chamados a fazer. E Jesus nos lembra de uma pessoa presa no passado, Jesus. Lucas capítulo 17, verso 32, ele disse assim, Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. E eu pergunto para vocês se lembram o que aconteceu com a mulher de Ló? Lá em Gênesis, no capítulo 19, vai ampliar essa historinha. Mas certo dia, anjos apareceram a Ló e avisaram que ele e a sua família teriam que sair da cidade onde eles moravam, porque Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Ló fugiu às pressas com a sua esposa e suas filhas, porém a palavra de Deus diz que a esposa de Ló, ela olhou para trás e virou imediatamente uma estátua de sal. E o que será que tinha no coração daquela mulher? Saudades do passado? Apego ao que viveu naquela cidade? Irmãos, todos nós temos memória. E é claro que nós não vamos esquecer aquilo que passou. Mas acerca de determinadas situações, assim como nós louvamos hoje no primeiro louvor, é preciso queimar as pontes com o passado para viver o novo de Deus. É preciso queimar as pontes do passado para viver o novo de Deus. É preciso romper com tudo aquilo que nos impede de avançar. Deus, Ele não nos chamou para viver no mesmo lugar eternamente. O Deus a quem nós servimos é um Deus de evolução, é um Deus de crescimento, é um Deus de desafios e conquistas, é um Deus de mudança de nível. E você já reparou que as águas de um rio, elas nunca fazem a curva e voltam para o mesmo lugar? Elas passam e elas seguem o seu curso natural
E qual é o seu curso natural? Ir adiante. Então, igreja, diante desse primeiro desafio, tome isso como um ensino, um ensinamento na manhã do dia de hoje. A proposta de Deus era que a família de Ló, ela vivesse em outro lugar. Porém, quem escolheu colocar o seu foco no passado, acabou não vivendo o plano de Deus em sua vida. A indisposição em avançar significa, sabe o quê? Celebrar o passado. E quando nós celebramos o passado, nós deixamos de corresponder à expectativa do que Deus tem para nós, que é o crescimento, o aperfeiçoamento, experimentar coisas grandes e novas que os nossos olhos não viram e os nossos ouvidos ainda não ouviram. Igreja, enquanto estivermos presos no passado, nós não conseguiremos avançar. E por isso, a ordem de Deus nessa manhã é avançar. Quer vitória? Deus está falando, a ordem é avançar. Segundo desafio, vencer o complexo de inferioridade, de se sentir incapaz de resolver problemas, ou de superar situações difíceis. Quantos personagens bíblicos se sentiram incapazes, menores do que os outros? Jeremias certa vez disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Esse foi Jeremias. Gideão, por sua vez, disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Já Moisés, ele disse: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E mais adiante ele vai, e logo adiante ele vai dizer para Deus o seguinte: Deus, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Está escrito na palavra. Ou seja, no mundo espiritual, ele estava dizendo para Deus e para o diabo que está ao redor: eu não sou capaz. Entristecemos o coração de Deus e alimentamos o diabo para fazer festa em nossas vidas, para tornar mais difícil a vida de restrições e limitações que porventura possamos estar vivendo. Quantos de nós nos sentimos incapazes de servir o reino de Deus? Quantos de nós nos sentimos incapazes de falar em público? Quantos de nós nos sentimos incapazes de testemunhar Jesus? Mas acreditem, esses mesmos 3 homens que eu acabei de dar um testemunho negativo, mesmo se achando incapazes, eles foram, eles fizeram, eles obedeceram, eles decidiram viver a promessa de Deus, eles enfrentaram os desafios, eles não ficaram para trás, eles avançaram. E o que Deus está dizendo para nós dessa manhã, mais uma vez, que é preciso romper com tudo aquilo que nos impede de avançar. Quer vitória? A ordem de Deus dessa manhã é avançar. Terceiro desafio: deixar o passado para trás, anular o espírito de inferioridade e agora
terceiro desafio, vencer o medo. O maior gigante que nós enfrentamos não está do lado de fora. Ele está do lado de dentro. E o medo, ele age tentando nos paralisar. E na verdade, todos nós, de alguma maneira, temos medo de algo. Temos medo de cair, no sentido de nos desviar do caminho de Cristo. Temos medo de perder um ente querido. Temos medo de perder o emprego. Medo da falência financeira. Medo de fracassar no casamento. E eu diria que na ótica bíblica, o medo, ele é reconhecido como uma emoção humana legítima. Legítima. Só que Deus, ele não nos convida a sermos dominados pelo medo. Nós não podemos deixar o medo nos paralisar como muitos têm deixado. Deus, ele encorajou várias vezes o seu povo dizendo: não temas. Eu não contei, na Bíblia, nunca tive essa preocupação ao ler a palavra de Deus, de contar se de fato existem 365 vezes declarado na palavra de Deus: não temas. Mas ainda que tivesse apenas uma só vez, existem determinados versículos, determinadas mensagens, como a que eu abri o culto desta manhã. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Quantas vezes esse texto está na Bíblia? Mas ele é como se ecoasse a cada dia para as nossas vidas. Mas dizem que não temas está escrito 365 vezes, como se fosse uma vez. A cada dia, para cada dia, Deus estivesse dizendo para nós: não temas. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10, está escrito assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Uma pausa. O diabo, ele sempre vai querer que você volte para o lugar onde Deus te tirou, colocando medo no seu coração para que você não avance. E quantos de nós temos retrocedido por medo daquilo que Deus nos chama a fazer? E aí continua a palavra. Verso 13 diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Igreja, Deus está dizendo para nós nessa manhã: diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que avance. A ordem é avançar. Deixe para trás o seu passado de limitações. Deixe para trás o seu passado de frustrações e avance para o futuro que Deus já preparou para você. Porque Ele continua sendo o início, o fim de tudo e o dono da nossa história, o Senhor da nossa história. Agora, tendo deixado para trás os desafios,
esses 3 desafios, tendo entendido claramente a mensagem daninha, destrutiva, associada ao conformismo, né? Que atitude nós devemos tomar para nunca parar de avançar na nossa vida espiritual? Irmãos, com os meus olhos, mesmo com cataratas, eu consigo enxergar uma igreja atenta. Mas eu vou dizer para a igreja, ainda com mais força, estejam mais atentos ainda ao que eu vou dizer agora. Porque o que eu vou dizer tem fundamentação naquilo que nós ouvimos do texto em Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso número 12. Não adianta receber uma palavra de vitória que pode não ser para a tua vida, por conta da sua condição espiritual. E às vezes as pessoas se limitam com uma bênção, com uma vitória, quando o que Deus está querendo mostrar para nós e vem trabalhando incansavelmente para mostrar à igreja é de que um posicionamento que agrada o coração de Deus, a disciplina em obediência à palavra de Deus, ela vai nos conduzir a um caminho constante de vitórias. Primeira atitude, para nunca parar de avançar na vida espiritual. E como eu disse que faz referência ao texto que lemos, eu vou repetir. Verso 12 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, a primeira atitude, não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. Não se sinta satisfeito com as suas vitórias espirituais a ponto de não continuar avançando. Porque quem se apoia no ontem perde o que Deus quer fazer no hoje. Quem se apoia no ontem perde o que Deus quer fazer no hoje, com a palavra que Deus, o maná fresco, dá para nós. Deus, ele não usa quem se acomoda. Deus, ele usa quem avança. E eu digo sem medo de errar, de mim para você, há sempre mais a ser transformado em nós, há sempre mais a ser ajustado em nós, há sempre mais a ser aperfeiçoado em nós. Sabe por quê? Porque Deus ainda não acabou a sua boa obra em nossas vidas. Então seja humilde. E aí eu me lembro da irmã Maria José, anciã da igreja, mulher de oração, obreira da intercessão, partícipe de todos os cultos da igreja, a doadora de todo o café da manhã da escola bíblica dominical, e no auge dos seus 83 para 84 anos disse, hoje ela está indo para 85, mas no auge dos seus 83 para 84 disse, quero mais de Deus, me sinto fazendo pouco para Deus. Deus se agrada? Sim.
Ela deixou que o passado dela, a história de mais de 3 décadas de caminhada com Deus, fosse insuficiente para dizer basta. Se Jeová Jireh continua provendo sobre a vida dela faculdade física, mental e espiritual, teria ela direito de dizer para Deus: Deus, eu já sou uma senhorinha, eu já vivi muita coisa, me deixa sentada no sofá? Poderia? Poderia. Quis? Não quis. Irmãos, somos feitos de decisões, e as decisões apontam quem nós queremos ser e o que nós queremos colher. Primeira atitude: não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. Segunda atitude: para que você acredite que há uma associação direta com o texto que lemos, verso 13 diz: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim está revelada a segunda importante atitude para não deixarmos de avançar na nossa carreira espiritual. Segunda atitude: mantenha seus olhos fixados no alvo. Mantenha seus olhos fixados no alvo. Paulo lhe mostra a necessidade de termos direção certa e segura nos avanços da vida cristã. Quem corre em uma competição, mais que você não tenha sido profissional, mas você um dia já correu, né? Quem corre em uma competição não olha para trás, não olha por cima do ombro, a fim de calcular que distância já percorreu e nem como é que estão os seus concorrentes. Mas esse atleta, ele fixa os seus olhos aonde? Na meta de chegada. E a mensagem para nós nessa manhã é que nós não podemos retroceder. E sobre isso Deus disse a seguinte importante mensagem em Hebreus no capítulo 10, verso número 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma, nele não se alegra a minha alma, diz o Senhor. O justo andará, viverá pela fé. Terceira atitude, verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Essa terceira atitude é a seguinte: esteja determinado a vencer. Esteja determinado a vencer. O verbo prosseguir usado nesse verso, ele tem o sentido de esforço intenso, de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E embora Paulo ele esteja nessa corrida de forma voluntária, o que esse verbo na sua origem está dizendo é que ele empenha toda a sua força. E aí eu falo agora uma mensagem, um parênteses rápido para o obreiro desta casa. Obreiro, olha o exemplo de Paulo. Embora o seu trabalho seja voluntário, faça com excelência, que é exatamente o mesmo texto que a irmã Marília encerrou a sua reunião com os professores na sexta-feira nesta igreja e que eu estava acompanhando. Colossenses no capítulo 3, traduzindo em miúdos, é exatamente isso. Obreiro, servo, não faça como se o Senhor estivesse olhando, mas faça o seu melhor, faça com excelência. E o que a palavra de Deus nos mostra é que Paulo ele é atraído pelo alvo.
pelo prêmio da vitória, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu diria que na busca pelo prêmio do chamado de Deus para seguir Cristo Jesus, para ser discípulo de Cristo, nós precisamos ser determinados a vencer. Nós não podemos abandonar a corrida, nós não podemos deixar a competição, nós não podemos desistir, nós não podemos parar de avançar. E a quarta atitude, lá nos versos 15 e 16, diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, já falei que perfeição nesse sentido conota maturidade, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. E a quarta importante atitude, para nós nunca deixarmos de avançar na nossa vida espiritual, é conservar a disciplina. Paulo, ele nos ensina que não basta correr com disposição e vencer a corrida. É mais ou menos o que eu acabei de dizer para a igreja aqui. Não basta apenas uma palavra profética de vitória para a igreja menina e desobediente. Não basta apenas uma palavra profética para a igreja menina e desobediente. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Porque a igreja menina e desobediente, pela graça, misericórdia e amor de Deus, poderá receber a bênção, mas não viverá debaixo da bênção, debaixo da aprovação de Deus. Então, por isso que Paulo nos ensina que não basta correr com disposição e vencer a corrida, é preciso obedecer às regras, manter o alinhamento, conservar a disciplina. Igreja, para continuar avançando, nós precisamos conservar a disciplina de Deus, obedecer às regras de Deus, andar de forma alinhada com o que Deus quer, e não com o que nós achamos melhor ser feito. Nós precisamos continuar correndo, sem carregar os pesos inúteis e desnecessários do pecado. Finalizando a palavra nessa manhã, eu diria que hoje eu e você recebemos uma palavra bem clara da parte de Deus, né? Nunca pare de avançar. Eu não sei em qual estágio você está, qual limitação você tem, qual dificuldade que você tem, qual peleja que você está enfrentando, qual deserto que você está inserido. O que eu quero que você entenda, o que Deus está dizendo, que isso não é para ganhar protagonismo e relevância na sua vida. Se Deus está dizendo, não pare de avançar, é porque Deus sabe o que estamos vivendo. Deus sabe o que nós estamos enfrentando. Mas ainda assim Deus está dizendo, não pare de avançar. E sobre isso Paulo escreveu, para terminar mesmo, o seguinte aos crentes da igreja de Éfeso, no capítulo 4, a partir do verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a plena varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro,
E o último versículo, verso 15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Em tudo cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. E para crescer, precisamos deixar Deus trabalhar. E para Deus trabalhar, precisamos avançar para o que Ele está plantando em nossas vidas. Igreja, quer vitória? A ordem é avançar. Uma igreja menina sabe escutar a ordem de Deus. Uma igreja adulta, melhor dizendo, sabe escutar a ordem de Deus. Uma igreja menina não sabe escutar a ordem de Deus. A igreja menina fica assustada. E porque fica assustada, não cresce. Porque fica assustada, confronta a palavra de Deus. Porque fica assustada, joga no lixo a palavra de Deus. Mas uma igreja madura, ela não se assusta com a ordem de Deus. Porque sabe muito bem que ordem, ordenança, mandamento, limite, nãos de Deus, eles são importantes para a nossa vida espiritual. Porque quando vem com um propósito de quê? De crescer, de edificar, de trazer maturidade para as nossas vidas. E tudo regado com o amor de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, mais uma vez, por uma palavra clara, necessária e profunda para a edificação do corpo de Cristo. Se Jesus priorizou o arrependimento, quem somos nós para fazer algo diferente do que Ele tanto nos ensinou por meio da sua palavra? Por isso, Deus, nessa manhã, nós sabemos que não é por força nem violência, mas nós sabemos também que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Nós sabemos que o Senhor não trata mal por mal. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não evidencia o pecado em nossas vidas. O que o Senhor espera, Pai, ver em cada um de nós é a humildade para se arrepender, para se alinhar à Tua palavra. E quando nós buscamos o Teu reino em primeiro lugar, e a Sua justiça, a retidão de vida, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso é que o Senhor, de maneira clara, nos deixa uma mensagem. Nós que queremos vitórias, cujos nomes são vitórias, mas é preciso avançar no conhecimento, avançar na disciplina, avançar no temor, avançar na aliança contigo. E por isso, Deus, entendemos que estamos no lugar certo nesta manhã, um abrigo seguro para o Senhor nos abraçar e tocar em nossos corações e fazer, Deus, com que limitações e restrições, frustrações, passados, Pai, sejam lançados no mar do esquecimento, como o Senhor faz, Pai, com os nossos pecados. É assim que o Senhor declara na Tua palavra, quando pega os nossos pecados para lançar no mar do esquecimento. Encontra, Deus, liberdade nesta manhã para trabalhar na sua igreja,
Há um desejo claro, Deus, no nosso coração, pela manifestação cada vez maior da Tua glória, Senhor, sobre nós e dentro dessa igreja. E nós entendemos, Deus, que isso não é comprado, Senhor, com títulos, com dinheiro, com estratégias de homens, mas isso é alcançado com um coração quebrantado, rendido, submisso e com temor a Ti, Pai. É por isso, Deus, e por crer na Tua palavra, que eu continuo, Deus, ministrando palavras, Senhor, de arrependimento para mim e para a Tua igreja, para que possamos, Deus, não retardar aquilo que o Senhor já tem preparado, Deus, para as nossas vidas, Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é dono da história, e as suas histórias são sempre maravilhosas, tremendas, incríveis, abençoadas, Pai, para as nossas vidas. Cala, Deus, a nossa voz interior. Tudo aquilo, Deus, que seja contrário ao Teu haja, Pai, em nossas vidas. Desfaz, Pai, em nossas vidas sentimentos, palavra maldita, todo espírito contrário, Deus, ao Teu haja em nossas vidas. Desfaz, Pai, em nome de Jesus, para que possamos, Deus, mergulhar na profundidade daquilo que o Senhor tem nos chamado a viver neste tempo que se chama hoje. Não é amanhã, é hoje. E aquilo que somos fracos, Pai, se há, Deus, nessa igreja pessoas que não estão na condição daqueles que trabalham, que são fracos, insubmissos ou estão desmotivados, Pai, que o Senhor mude essa história. O Senhor não veio para julgar, nem diminuir, para pisar, para lançar na cova. Pelo contrário, o Senhor só exorta e repreende quem o Senhor ama. E quão bom, Deus, que o Senhor, aprove ao Senhor trazer a Tua igreja, porque estamos aqui não porque é agenda nossa, o querer e o realizar pertencem a Ti, e assim o Senhor nos impulsiona para estar na Tua casa, porque o Senhor é o dono da história, Ele controla tudo e sabe quem estaria nesta manhã para escutar a Tua palavra, Pai. Por isso, Deus, continua a boa obra em nossas vidas. Em nome de Jesus, Te damos liberdade, Senhor, para continuar nos ajudando, nos transformando, Pai, e nos fazendo, Deus, crescer no conhecimento da Tua palavra, Pai, para experimentar nada diferente daquilo que a Tua palavra revela em Isaías, no capítulo 1, o melhor desta terra. Assim nós oramos e nós agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga